Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite, queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao Facebook da nossa paróquia para rezarmos juntos essa Santa Eucaristia do sexto domingo do tempo pascal, tempo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos colocar as nossas intenções para esta Santa Missa de hoje. Pelo aniversário de Andriele Sabadini, a Maria Patrícia pede oração pela sua saúde. A Luzia, da comunidade São Sebastião, pede oração pelos enfermos, em especial pelos hospitalizados e não podem receber visitas, pela conversão de sua família e do mundo inteiro, e pede perdão pelos pecados cometidos contra o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. Falecidos: Maria do Carmo Nascimento, 10 meses. Por essas, por todas as tuas intenções, nós queremos rezar essa Santa Missa. Colocamos a sua vida e a sua família no altar do Senhor. Vamos, com o nosso canto de entrada, dar início a esta Santa Eucaristia. Ressuscitou, 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 aleluia. Ressuscitou, 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 aleluia. Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, uma boa noite a todos vocês. Saudação fraterna especial a todos quantos nos acompanham pelos meios de comunicação, sobretudo através da nossa página oficial no Facebook, todos os nossos paroquianos aqui de Porto Real, Floriano, Bulhões, outros amigos paroquianos da nossa paróquia vizinha, que é a minha de origem, Patis, cidade de Patis, Nossa Senhora do Rosário, que normalmente também nos acompanham, dado a proximidade e a realidade geográfica e cultural que é muito parecida, e outros amigos fiéis de Barra Mansa, Resende, Volta Redonda, que normalmente curtem e acompanham as nossas transmissões. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Estamos iniciando, esta noite de domingo, mesmo terminando o dia, em comunhão com a igreja, celebrando esta missa do sexto domingo do tempo solene da Páscoa. Já sexto, Quer dizer que no Brasil, semana que vem, que é o sétimo, dá lugar à festa da Ascensão do Senhor. E daqui 15 dias, a solenidade de Pentecostes e o encerramento da Páscoa. Então, vocês vão observar, o Evangelho de hoje nos prepara para as duas grandes solenidades que vamos celebrar, comunhão com toda a igreja. Próxima semana, Cristo que volta ao seio do Pai, a eternidade de Deus, a qual já existia desde sempre, mas ele diz: é bom para vocês que eu vá, porque se eu não for, não enviarei o outro Paráclito. Então, envio do Paráclito sobre toda a igreja, queremos fazer daqui 15 dias, com a vigília de Pentecostes, dia 30, e o dia solene, encerrando a Páscoa, dia 31 de maio, também o mês mariano. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a consolação do Espírito Santo estejam sempre com todos vocês. Bendito seja Deus que nos deu ao amor de Cristo. Irmãos e irmãs, o Senhor Jesus Cristo que nos convida neste domingo, o seu dia do Senhor, à mesa da palavra e também da Santíssima Eucaristia, nos chama a penitência, a conversão, ao arrependimento. No instante em silêncio, vamos fazer nosso pequeno exame de consciência, apresentar a Deus nosso pedido de perdão.
Deus eterno e todo-poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza um dia para a vida eterna. Amém. Cantemos com alegria o hino de louvor a Cristo ressuscitado. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por ele amado. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai todo-poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos. Nós damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na paz de Deus Pai. Amém, na paz de Deus Pai. Amém, na paz de Deus Pai. Amém, na paz de Deus Pai. Amém. Oremos. Além de todas as intenções apresentadas, queremos rezar de forma especial por essa semana paroquial de oração, pelo fim desta pandemia. Sempre rezamos pelo fim, também para que aqui na nossa região, que chegou, graças a Deus, bem mais brando do que em outros lugares, permaneça assim. Deus Todo-Poderoso, dai-nos celebrar com fervor estes dias de júbilo,
em honra do Cristo ressuscitado, para que nossa vida corresponda sempre mais aos mistérios que outrora recordamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Filipe desceu a uma cidade da Samaria e anunciou-lhes o Cristo. As multidões seguiam com atenção as coisas que Filipe dizia, e todos, unânimes, o escutavam, pois viam os milagres que ele fazia. De muitos possessos saíam os espíritos maus, dando grandes gritos. Numerosos paralíticos e aleijados também foram curados. Era grande a alegria naquela cidade. Os apóstolos que estavam em Jerusalém souberam que a Samaria acolhera a palavra de Deus e enviaram lá Pedro e João. Chegando ali, oraram pelos habitantes da Samaria para que recebessem o Espírito Santo, porque o Espírito ainda não viera sobre nenhum deles, apenas tinham recebido o batismo em nome do Senhor Jesus. Pedro e João impuseram-lhes as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamai ao Senhor Deus, ó terra inteira, cantai salmos a seu nome glorioso. Aclamai ao Senhor Deus, ó terra inteira, cantai salmos ao seu nome glorioso. Aclamai ao Senhor Deus, ó terra inteira, cantai salmos a seu nome glorioso. Dai a Deus a mais sublime louvação. Dizei a Deus como são grandes vossas obras. Aclamai ao Senhor Deus, ó terra inteira, cantai salmos a seu nome glorioso. Toda a terra vos adore com respeito e proclame o louvor de vosso nome. Vinde ver todas as obras do Senhor, seus prodígios estupendos entre os homens. Aclamai ao Senhor Deus, ó terra inteira, cantai salmos a seu nome glorioso. O mar ele mudou em terra firme, e passar pelo rio é bem enxuto. Exultemos de alegria no Senhor, Ele domina para sempre com poder. Aclamai ao Senhor Deus, ó terra inteira, cantai salmos a seu nome glorioso. Todos vós que a Deus temeis, vinde escutar. Vou contar-vos todo o bem que Ele me fez. Bendito seja o Senhor Deus que me escutou. Não rejeitou minha oração e me clamou, nem afastou de mim o seu amor. Aclamai ao Senhor Deus, ó terra inteira, cantai salmos a seu nome glorioso.
vossos corações o Senhor Jesus Cristo. Estais sempre prontos a dar razão à vossa esperança, a todo aquele que vô-la pedir. Fazei-o, porém, com mansidão e respeito, e com boa consciência. Então, se em alguma coisa fordes difamados, ficarão com vergonha aqueles que ultrajam o vosso bom procedimento em Cristo, pois será melhor sofrer praticando o bem, se esta for a vontade de Deus, do que praticando o mal. Com efeito, também Cristo morreu, uma vez por todas, por causa dos pecados, o justo pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus. Sofreu a morte na sua existência humana, mas recebeu nova vida pelo Espírito Santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos. Eu virei a vós. Pouco tempo ainda, e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós me vereis. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e o observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs na fé, os poucos que aqui se encontram presentes nesta igreja do Sagrado Coração de Jesus em Floriano, e tantos outros que nos acompanham através desta transmissão que fazemos sempre aos domingos, uma missa na parte da manhã, por volta das 10 horas e outra agora às 18, para que os fiéis sejam alimentados com a palavra e também ao menos com a sua comunhão espiritual. E nos acompanham, participam, celebram conosco através do Facebook oficial de nossa paróquia. Ao longo de todo o tempo pascal, como estamos vendo desde a festa do Sábado Santo, quando nós preparamos o Círio Pascal e celebramos a Páscoa anual do nosso Senhor, a novidade da ressurreição de Jesus fora como uma chance para crer, sempre uma chance nova, segundo a nossa fé cristã, uma perspectiva nova, uma nova esperança, como eu dizia naquela ocasião, talvez mais forte do que os outros anos, porque nós saímos da quaresma, mas não saímos da quarentena.
não é isso? E quaresma e quarentena são os mesmos radicais. As palavras têm a mesma origem, né? Para parecer que no sentido existencial, aguardamos e confiamos ainda no Senhor este momento novo, de pós-pandemia. Um novo caminho e um novo destino para aqueles e aquelas que desejam estar com o Mestre Jesus, bom pastor, como nos lembrava o Evangelho de 15 dias atrás, no quarto domingo da Páscoa, Dia Mundial de Oração pelas Vocações, onde se lê tradicionalmente a analogia do bom pastor. Portanto, a liturgia de hoje, já neste sexto domingo da Páscoa, concluirá este caminho, ao mostrar que todos os que desejam tais novidades são reunidos pelo Senhor em uma nova comunidade, com a qual Ele estabelece uma nova aliança. A restauração do compromisso, portanto, entre Deus e seu povo, é feita por Jesus Cristo e baseia-se em seu conhecimento, que implica a proximidade e a intimidade de sentimentos e projetos. Aqui apenas para lembrar que São Jerônimo já dizia, né, vamos voltar isso melhor quando for setembro, diz a Bíblia, que quem ignora as Escrituras, ignora o próprio Cristo. Então, se queremos conhecer a Cristo, o cristão católico não pode ser um desconhecedor da palavra. Então, talvez nesse tempo de recolhimento, em casa, de quarentena, etc., como a igreja tem recomendado, além do texto de família, que é uma coisa antiga da prática da piedade popular, possamos também ter uma Lexio Divina, quem sabe, uma vez por semana em casa, em família, instituir um dia, uma quarta-feira, quinta, escolher um dia melhor, um dia e à noite, né? Já que está tudo repetido, novela repetida, futebol repetido, desliga um pouco do repeteco, já que é tudo repetido mesmo, e faça uma boa leitura orante da palavra de Deus, para como família ir avançando nesta prática e não ficar tão distante da palavra, ou mesmo quando voltar às atividades normais, não ficar só com a palavra que se escuta na missa ao domingo, que é muito pouca, é motivadora, mas é só isso, deve ser mais. Então, aproveitar este momento para cultivar e crescer na nossa espiritualidade, junto com o texto que é indispensável essa prática também da Lexio Divina, leitura orante da palavra de Deus. Então, de alguma forma, o Senhor estabelece esta aliança, e esta aliança que garante sua presença de ressuscitado, nos oferecendo um novo caminho, é de alguma forma o eixo que conduziu o pensamento das leituras da Páscoa até agora, desde Sábado Santo até agora, já que esta semana é praticamente quase que a última, porque semana que vem, como eu disse, adiantando um pouco no Brasil, já não é o sétimo domingo, mas se diz Ascensão do Senhor, então é um tema novo. E depois a última semana, entre Ascensão e Pentecostes, é semana de oração pela unidade entre os cristãos. Talvez esse ano deve até que ampliar esse conceito, unidade entre todas as religiões, porque quando o Papa propôs o jejum, a caridade, no último dia 14 de maio, pelo fim da pandemia, ele não propôs só os católicos, e nem só os cristãos, também dialogou com outras religiões, também foi proposto, por meio de diálogo, a outras religiões. Então, aquilo que já acontece, como semana de oração pela unidade entre os cristãos, entre a Ascensão, que também é o Dia Mundial das Comunicações, e a festa de Pentecostes, poderá ser talvez mais ampliado este ano, por esse motivo ao qual o Brasil e o mundo ainda passam por esta pandemia. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, de sua parte o Senhor nos oferece isso, apenas uma dádiva, que no entanto é a nossa vida e tudo o que nós poderíamos desejar. Por isso, vão lembrar alguns comentaristas que nos ajudam a compreender os textos, alguns homens que estudam a Bíblia, biblistas, exegetas, do Paráclito ou Paracletos, né? Paráclito ou Paracletos, um pouco aportuguesado, tem assim esta pronúncia, uma palavra grega que quer dizer amigo, defensor, consolador. Alguns comentaristas vão dizer outro Paráclito ou Paracletos. Eu prefiro essa expressão outro, porque os que aqui entendem, os teólogos biblistas, que fazem questão de colocar a palavra outro, indicando, lembrando que o primeiro foi Jesus. Então, o grande primeiro amigo, defensor, consolador, Jesus. O Espírito Santo é outro. Por isso eu gosto dessa expressão bíblica e teológica, outro Paráclito, outro Paracletos, o qual a igreja se prepara para novamente viver daqui a 15 dias, na festa de Pentecostes, encerramento da Páscoa.
O Senhor garante a nós a sua indissolubilidade do compromisso estabelecido, a fidelidade da sua parte, porque o Paráclito, o defensor, o amigo, o consolador, o Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, como disse, vamos começar a falar bastante disso agora, porque a liturgia de hoje é uma grande preparação, na verdade, para a semana que vem a Ascensão e a outra, Pentecostes, garante a sua presença ininterrupta na vida, na história da Igreja, até o final dos tempos. Pode existir fidelidade também de nossa parte, da dele tem com certeza, mas pode e deve existir da nossa. É o convite da liturgia deste final de semana, porque só mediante, não de outra forma, a força que nos vem do alto, do Espírito Santo de Deus, o outro Paráclito, outro defensor, amigo, consolador, advogado nosso junto a Deus, é que somos capazes, não de outra forma, de permanecermos fiéis ao Espírito Santo que outrora recebemos no nosso batismo e na nossa crisma. Portanto, irmãos e irmãs, a aliança é um dos temas da teologia joanina, muito forte, e aparece no quarto evangelho, em toda a obra de São João, como estamos escutando nesses dias de Páscoa, atrelado ao tema do amor, já que ele é considerado, não é, o discípulo do amor, também é um teólogo do amor, que muito escreve seus escritos no Novo Testamento sobre este tema, o amor de Deus. Tal eixo teológico protagonizará também a liturgia deste sexto domingo da Páscoa, caminhando já para o encerramento do ciclo pascal. As leituras escolhidas para a Santa Missa deste domingo, deste final de semana, quem já teve ontem à noite, trabalham o tema do compromisso, gerado pela aliança com o Senhor, existente desde os tempos antigos de Abraão e restaurada pela encarnação e ressurreição do seu Filho único, restaurada uma vez por todas. Portanto, a comunidade cristã, tendo caminhado com Jesus, acompanhado de perto a sua paixão, experimentando a sua ressurreição, está agora inserida na grande comunidade da nova aliança, que nasce do sangue do Cordeiro, chagado no alto da cruz. Como sabemos, né? Pela lança do soldado fez jorrar ao seu lado sangue e água, que os padres da igreja mais tardiamente interpretaram como sendo os sacramentos que nascem do lado chagado de Cristo, para alimentar toda a igreja até que ele volte. Os 7, mas resumidamente os 2 mais simbólicos aqui: água, batismo, sangue, eucaristia. Então, água e sangue, batismo e eucaristia. Nesses, todos os outros 7 sacramentos que nascem da nova aliança, do sangue do Cordeiro, para que a comunidade do Senhor tenha vida, vivacidade, dinâmica, espírito, espiritualidade, até que o próprio Senhor volte. Portanto, experimentamos este momento novo, construído após a ressurreição, passando por todas as gerações, incluindo a nossa, os que nos vão substituir, até o final dos tempos. Comunidade agora da nova aliança, e precisa ter clareza, mais do que nunca, nesses tempos difíceis, sombrios que atravessamos, dos compromissos que esta pertença exige. E aí nós então observamos melhor as leituras que nos foram dirigidas, agora mais de perto, nesta Santa Missa deste final de semana. Por exemplo, vimos aqui a primeira leitura que nos apresenta do Atos dos Apóstolos, que é escrita por São Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho, como se fosse um segundo livro de Lucas, um quinto Evangelho, já que os 4 primeiros falam de Jesus. Aqui se fala depois que ele subiu ao Pai, justamente na ascensão, da ascensão para frente, que é o foco do Ato dos Apóstolos, depois dos Pentecostes. Como é que ficou a igreja depois da ausência física de Jesus? O movimento da primeira comunidade, chamada Era Apostólica, ou Igreja Nascente, é aqui narrado. Por isso, no domingo de Pentecostes, quem narra com precisão de detalhes de Pentecostes é Atos, na primeira leitura, e não o Evangelho, vocês verão, porque é próprio de Atos narrar o que se sucede depois da subida do Senhor ao céu e toda esta movimentação da primeira comunidade. Então, no caso que vemos hoje, Atos 8, de 5 a 17, há uma sequência, pula-se alguns versículos, mas a sequência é toda 5 a 17. Filipe anuncia Cristo Jesus e cura as diversas pessoas,
como vimos no relato, expulsando o mal e despertando um sinal muito expressivo da presença de Jesus, a alegria espalhada por toda a cidade. Portanto, a alegria é marca da característica da fé cristã. O cristão, ciente da sua fé, nunca pode estar triste, seja qual for a adversidade que passa, doenças, pandemia, violência, tantas outras, mas devemos ter a alegria sempre como um combustível interior. A comunidade dos primeiros discípulos, como vimos no relato, inflamada pelo Paráclito, pelo Espírito, ensina, cura, expulsa o mal e congrega as comunidades pela alegria despertada. Vemos o sinal de que o Evangelho se espalha. Os sinais de Jesus são vistos e reconhecidos por todos. O testemunho dos discípulos tem uma grande credibilidade. A palavra de Deus, como agora nos tempos de hoje, é acolhida, mesmo onde os primeiros apóstolos ainda não chegaram. Por isso eles ouvem, pelo relato, chegam até os apóstolos e decidem mandar 2 deles. Quando chegam lá, eles confirmam. Você até brinca, fala que como essa leitura aqui parece a visita pastoral do bispo, né? Ele vai lá, como o bispo vem na visita pastoral, confirma o trabalho de outros e ao final percebe que a comunidade não conhecia o Espírito. Já tinham sido batizados, mas ninguém dava-lhes o Espírito. Por isso, ao final da primeira leitura, os 2 enviados impõem as mãos sobre a comunidade e nesse gesto de impor as mãos, como a igreja faz até hoje no sacramento da ordem, que é mais visível, mas também no Santo Crisma, porque o bispo unge com o polegar e ao mesmo tempo impõe as mãos. É que é muito perto o gesto do outro. De longe só enxerga ungindo, mas ele unge e logo em seguida a mão fica aqui do lado, quando está ungindo, impõe as mãos sobre o crismão. O gesto de impor as mãos confere o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo àquela comunidade que ainda não conhecia. Como faz o bispo? Na história da igreja é assim. Por isso nós chamamos de confirmação. Confirmação de que o bispo vinha fazer visita pastoral, ia na secretaria, anotava no livro, confirmava o trabalho dos párocos, do cura, que era o que chamar de cura, e confirmava o batismo. Passava na visita pastoral confirmando o batismo. Daí que depois nasceu a palavra confirmação. Sacramento da confirmação, o Santo Crisma. Muito parecido com o que nos foi narrado hoje na primeira leitura, né? Na essência é a mesma. Temos que dizer que esse movimento é extraído daqui. Essa expansão inicial, portanto, é fruto do Espírito, que é enviado a um número cada vez maior de pessoas, como nós vimos que não conheciam, mas os apóstolos, 2 que são enviados em nome dos outros, impõem as mãos e conferem, pelo gesto de impor as mãos, o Espírito Santo àquela comunidade que não conhecia. Mesmo aquelas pessoas que podiam parecer mais longínquas, mais distantes, como o exemplo dos samaritanos. Lucas, no seu belíssimo escrito, no seu segundo evangelho, que pode ser chamado de Evangelho das Comunidades, o Evangelho da Igreja Nascente, já que os 4 primeiros narram sobre Jesus, aqui narra sobre a obra de Jesus, a comunidade que continua em nome dele. Desenvolve um tema que João destacará no seu Evangelho: a comunidade amada por Jesus sente-se impelida a também amar os outros. No livro que narra a história dos primeiros tempos da comunidade cristã, vemos personagens inflamados pela experiência que tiveram com Jesus, que se sentem animados de maneira ímpar e muito peculiar pelo Espírito da verdade, a espalharem essa novidade cristã a todas as pessoas. O mesmo, irmãos e irmãs, a mesma exortação, porém com outras palavras, que aparece em Atos dos Apóstolos, nos vem dirigida no discurso da segunda leitura, que hoje é a primeira carta de Pedro, na altura do capítulo 3, versículos 15 e 18. Assim ensina o discípulo: santificai em vossos corações o Senhor Jesus Cristo, e estais sempre prontos a dar razão da vossa esperança a todo aquele que vos pedir. Então nós não acreditamos à toa, nossa fé tem razão, nossa esperança tem razão, não é inútil, não é vã, e temos que saber dar razão quando alguém for pedir. O problema é que a maioria tem uma fé automática, não conhece e não sabe dar razão à sua fé no mundo de hoje. Faz-o, porém, devemos fazer, porém, com mansidão e respeito.
Não é para desrespeitar ninguém, nem outras religiões, mas se dá fé, a razão, a sua crença, a sua pertença religiosa, com conhecimento em primeiro lugar, com temor a Deus, com mansidão, respeito e boa consciência. Versículos 15 e 16. Ora, Pedro também exorta que o anúncio de Jesus parta do interior dos corações, porque era muito importante isso na era apostólica. Só podemos falar daquilo que o coração está cheio. Então imagine se um padre nunca lesse a palavra, não preparasse a sua homilia. O ministro que falasse, o ministro da palavra, o diácono, o seminarista, nunca lesse, se tornaria um vão pregador, porque só pode pregar aquilo que o coração está cheio. Por isso a necessidade padecesse que os fiéis também leiam a Bíblia em casa, para não se tornar alguém de coração vazio. Não preciso da razão, conhecer da razão, ter a palavra bem alimentada no coração. Isso era um costume da comunidade primitiva. Então Pedro exorta o interior dos nossos corações, alimentar esse nosso interior, nossa alma. Antes é preciso cultivar a fé no íntimo, para só então ser possível anunciar o Evangelho. Quem não consegue esta fé no íntimo, não se alimenta do Evangelho da palavra, se torna, segundo a primeira experiência, um vão pregador, porque não pode falar daquilo que o coração não está cheio, porque ele residem as razões da nossa esperança, dele residem, no coração bem cheio, residem as razões da nossa fé e da nossa esperança. O anúncio, portanto, deve ser carregado, porém com 3 atitudes fundamentais, que o mundo moderno às vezes desconhece também, ou faz pouco caso: mansidão, respeito e boa consciência. E depois, meus irmãos e irmãs, nós caímos neste bonito Evangelho de São João, que, como eu disse, quer ser uma preparação para as 2 festas que se aproximam. Na semana que vem, a solenidade da Ascensão do Senhor, Cristo que volta ao Pai, conforme vai rezar o Salmo naquela ocasião. O Senhor subiu ao toque da trombeta, por entre aclamações o Senhor se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. E depois o envio do Paráclito, do Espírito Santo, daqui 15 dias. É um Evangelho que nos prepara, já por antecipação, para a dinâmica dessas 2 solenidades. Esta cadeia lógica de amor à comunidade e de amor da comunidade também, não podia ser diferente, aparece no Evangelho e distingue a nova aliança da antiga, o Novo Testamento do Antigo. Afinal, Jesus já havia ensinado que os discípulos seriam reconhecidos por uma única marca, a marca do amor. João 13,35. A fim de demonstrar mais uma vez a sua parte na fidelidade à aliança, Jesus mencionará o envio do Espírito Santo, que não deixará a comunidade sozinha. É uma promessa. Ele chega a dizer em outra ocasião, em outros textos que aparecem em outros anos, no domingo de hoje: é bom para vocês que eu vá. É quase como se falasse para Maria Madalena: não me retenha, não me segure, porque se eu não for, não tem como eu e o Pai enviarmos o Espírito. Ele vai, volta à comunhão com o Pai, e na comunhão com o Pai nos envia o Espírito, para que a igreja não fique nem um dia sozinha, até o dia do juízo final, quando ele voltar. Não estamos órfãos deste mundo, foi prometido, confiemos nessa promessa. É a conversa dele, é o oráculo dele, não é nem um bispo, nem um papa, é Jesus que ensinou e falou isso: eu vou enviar o Espírito. Confie nisso até o final dos tempos. Portanto, o Paráclito, o Paracletos, ou o outro Paráclito, eu prefiro essa expressão, né? É a expressão que quer dizer amigo, defensor, consolador, advogado, mas outro, porque Jesus seria o primeiro, na interpretação dos biblistas e teólogos que usam a palavra outro. Eu gosto dessa palavra outro, Paráclito, para salvaguardar que Jesus foi o primeiro, é sempre o primeiro. É também chamado de o Espírito da Verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não vê nem o conhece, conforme o versículo 17 do Evangelho de hoje, mas que nós conhecemos, porque Ele está em nós. Então, onde está o Espírito? Em nós, em nossos corações, em nossa mente, em nossa alma, em nossa comunidade, em nossa igreja doméstica, que é as nossas famílias, muito valorizada neste tempo de pandemia, talvez até mais do que antes, né? A oposição, portanto, entre os discípulos e o mundo é o contraponto entre quem faz parte da nova aliança e quem a rejeita. Rejeita aqueles que não conhecem o Espírito, ou que não se deixam conduzir pelas docilidades do Espírito.
falando de outra forma. É preciso lembrar que para João a aliança se estabelece mediante o conhecimento. Quem não conhece não ama e não pode fazer aliança nenhuma. Assim havia dito Jesus a samaritana: se conhecesses o dom de Deus e soubesse quem está falando contigo, é você que me pediria desta água. É você, samaritana, que me pediria de beber, porque esta água está no poço. Se eu beber, vou ter sede de novo. Mas da água que tenho para oferecer, quem a tomará nunca mais terá sede. Só para lembrar, né, neste evangelho, deste bonito diálogo que Jesus estabelece com a samaritana, à beira do poço. Pois bem, nós que conhecemos Jesus mais intimamente, desde o nosso batismo, da nossa crisma, reconhecemos também o Espírito Santo de Deus, porque Ele é enviado a nós, justamente para que sejam fortalecidos neste desafio de reconhecimento. Eu não quero aqui adiantar muito, porque senão o padre tem que dizer assim, no dia de Pentecostes, conforme eu disse 15 dias atrás, eu concordo com o que eu disse e acabou no dia de Pentecostes. Mas a função principal do Espírito Santo, hoje em dia tem muita gente que inventa a função do Espírito Santo. A função principal é não deixar a comunidade esquecer nenhum ponto de Jesus. O que ele fez, quantas curas, quantos milagres, por onde andou, quantos sermões. A função principal do Espírito Santo, além de permanecer conosco até que o Senhor volte, é não deixar a comunidade esquecer nem um fiozinho, nem um ponto mínimo sobre quem foi Jesus e o que ele continua sendo pela ação do Espírito na igreja. Uma outra função do Espírito é presencializar Jesus. Sem o Espírito não tem Eucaristia. Sem o Espírito não tem nenhum dos 7 sacramentos. Por isso o sacerdote diz na oração eucarística, a número 5, que talvez fique mais claro. Aparecem outras coisas para lá, mas na número 5, o bispo ou o padre que a preside estende as mãos e diz assim: mandai o vosso Espírito Santo, para que essas oferendas se mudem no corpo e no sangue. Sem Espírito não tem Eucaristia. Continua sendo só pão e vinho. Não é precioso o corpo e sangue do Senhor. Isso só é depois da vocação do Espírito, né? Das palavras do sacerdote, claro, toda a consagração da ação eucarística. Mas isso é para normal. Só para ficar com gostinho, quero mais, né? Os padres vão se debruçar isso daqui a 15 dias melhor, na festa de Pentecostes. Com toda certeza, com a novena que a paróquia está preparando, terá também uma novena para se acompanhar em casa, né? Os 9 dias, de maneira online, transmitindo, enfim, para que ele não fique também sem a novena preparatória. Então este é o Espírito, que a gente nunca se cansa de falar. Por mais que a gente fale, muito mais ainda ficaria por ser dito. É esse Espírito que vai vivificando a ação da igreja. Então essas duas funções principais, entre outras, né? Não deixar a comunidade esquecer quem é Jesus e presencializar Jesus. Sem o Espírito não tem igreja. Sem o Espírito não tem Eucaristia. Sem o Espírito não tem eficácia redentora dos 7 sacramentos, porque ele é invocado em todos eles, né? Para a bênção na água, para o Santo Crisma, para os casais de matrimônio, etc., todos eles. Então é o Espírito quem vai vivificando, dando presença, dando vida. Portanto, quando Jesus, lembra-nos do evangelista, não for mais visto em sua forma humana, em sua presença física, isso nos lembra também aquele ato dos apóstolos, porque quando ele é reconhecido ao partir do pão, ele desaparece. Quer dizer que toda vez que nós o reconhecemos na Eucaristia, no partir do pão, não precisa estar fisicamente, de maneira palpável, que se dê a nossos órgãos de sentido, porque nós o vemos, o reconhecemos na Eucaristia. Como nos lembra aquele texto, ao partir do pão, ele desaparece, porque sua presença está no partir do pão, justamente na Eucaristia. Nós ainda o veremos em sinais, porque o Paráclito, o Espírito, o Defensor, o Consolador, o outro que é o Espírito Santo, abrirá nossos olhos e nossos corações. Por isso, antes de ressuscitar e de voltar ao Pai, Jesus ensina: sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Versículo 20, João 14, 20, Evangelho de hoje. Com isso, a comunidade sabe, tem certeza, é uma convicção de fé, que ele continua vivo, mas agora será visto no outro e nos sinais do amor com o qual a comunidade está comprometida. Por isso ele ensina antes de ir embora: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Não existe amor maior do que aquele que dá a vida pelos amigos. E Jesus deu a vida
no alto da cruz, porque considerou a humanidade inteira seus amigos. Ele disse: não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu papel, vos chamo de amigo. Primeiro aqueles 12, depois os outros 72, depois toda a igreja e por fim toda a humanidade, porque o seu gesto na cruz é para todos, é por todos, sem exclusão, sem acepção de pessoas. Portanto, irmãos e irmãs, o caminho pedagógico dessa expansão na festa pascal que vivemos na liturgia, já se preparando para o seu fim, para o fim do ciclo da Páscoa, é portanto concluído nesta semana, de alguma forma um pouco antecipada, no Brasil sobretudo, que antecede a celebração da Ascensão do Senhor, final de semana que vem. Antes de voltar ao Pai, Jesus deixa uma comunidade bem amparada pela presença do Paráclito, do outro Paráclito, do Espírito, e qualificada a manter-se fiel ao compromisso com a nova aliança pelo amor. É certo que hoje se pode pensar que a proximidade dos eventos ao redor da ressurreição de Jesus conferiu um ânimo diferenciado àqueles primeiros, que nós hoje não conhecemos, claro, é peculiar daqueles primeiros, mas de modo que hoje, já distante desta era apostólica, distante da igreja nascente, distante das coisas que ocorreram nos primeiros momentos daquele tempo, não seríamos capazes de alcançar o mesmo ardor, a mesma disposição. No entanto, o Espírito é enviado para isso, por Jesus, que faz nova todas as coisas, e mesmo depois de 2000 anos, chegando à nossa era, à nossa geração, continua sendo nova, após a experiência concreta com a humanidade de Jesus. Continua inflamando o coração de cada um de nós. Não é à toa o seu sacrifício na cruz, a sua morte e ressurreição e o envio do Paráclito. Esses fatos da história da salvação continuam atuais, porque nós somos testemunhas disso. Primeiro tiveram as testemunhas oculares e depois isso foi narrado, contado de boca em boca e escrito na Sagrada Escritura para que chegasse até nós e não perdesse este elo de ligação. Jesus, portanto, não desampara a sua comunidade, como não nos desampara hoje, espalhada por todo o mundo, aos 5 continentes, no meio desta pandemia, ainda muito forte em muitos países, como o Brasil, porque nela está presente, por meio do Paráclito, a sua presença. O Senhor nos garante, isto é uma convicção, uma certeza de fé. Ele está conosco. Podemos passar o que quiser, o que vier, muitas tempestades, noites frias e traiçoeiras, vamos aquela bonita canção, noites traiçoeiras, mas o Senhor está conosco. Resta que tenhamos, irmãos e irmãs, que estão aqui, muitos que estão em seus lares nos acompanhando, que tenhamos coragem em todos os tempos, talvez os mais difíceis em primeiro lugar, como agora, de dar as razões da nossa esperança, de dar as razões da nossa fé aos que não creem, aos que não procuravam uma igreja, aos que não procuravam uma leitura, aos que não rezavam um terço e já estão voltando a fazer. Li um dia desses que a maioria dos brasileiros desejam voltar à igreja depois que a pandemia passar. Graças a Deus, né? Pesquisa recente que saiu. A maioria dos brasileiros, o que mais querem fazer quando as autoridades liberarem é voltar às igrejas para continuar congregando, comungando da sua fé. Resta-nos dar a esperança da nossa razão, da nossa fé, a razão da nossa fé, da nossa esperança, vivendo o amor característico da aliança e despertando nos outros, por meio de gestos e palavras, a alegria que é a marca da presença de Jesus entre as pessoas. Como nós dissemos, nunca devemos deixar morrer a alegria. De fato, qualquer que seja o cenário mais difícil que tenhamos de passar, sempre devemos ter esta motivação eterna, que é própria do cristão, que nos diferencia dos outros, que é a alegria da ressurreição e da presença do Senhor entre nós, que é garantida por seu Espírito, que não ficaremos órfãos, sozinhos, nem um dia sequer, nem um minuto, nem uma hora, nem um segundo, até quando Ele voltar, no dia do escatão final, no juízo final, no último dia, no dia da glorificação do Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.
Irmãos e irmãs, professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, cheios de confiança na promessa de Jesus de enviar o Espírito Santo aos seus apóstolos, supliquemos a Deus Pai que o envie à sua igreja, dizendo: mandai, Senhor, o vosso Espírito. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pelos bispos que confirmam a fé da igreja, pelos presbíteros que apacentam os fiéis, e pelos diáconos que exercem a caridade, oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pelos fiéis que anunciam Jesus Cristo, pelos que foram batizados adultos e pelos que vão ser confirmados, oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pelos leitores que proclamam a palavra, pelos acólitos que servem ao altar, e pelos salmistas que louvam a Deus, oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Por todos os que trazem Deus no coração, pelas religiosas de vida contemplativa e por aquelas que cuidam dos mais pobres, oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pelos que abrem o coração ao dom do Espírito, pelos que sabem dar a razão da sua esperança, e por esta comunidade paroquial que adora a Cristo, oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Deus, Pai de misericórdia, que destes a estes vossos filhos a graça de reconhecerem que os amais, enviai-nos do céu o vosso Espírito para que seja nosso defensor e nosso guia. Por Cristo, o nosso Senhor. Amém. Em procissão, acompanhados de nossa devoção, os simbolizam aquilo que ofertamos. Nossa vida é nosso coração. Ao celebrar nossa Páscoa, eu vos trazer nossa oferta, fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. A nossa igreja que mãe deseja que a consciência dos gestos de ofertar se atualize durante toda a vida. Como Cristo se cola sobre o altar, ao celebrar nossa Páscoa e ao vos trazer nossa oferta, fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. Ao celebrar nossa Páscoa
Pai Todo-Poderoso. Subam até vós, ó Deus, as nossas preces com estas oferendas para o sacrifício, a fim de que, purificados por vossa bondade, correspondamos cada vez melhor aos sacramentos do vosso amor. Por Cristo, o nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações à volta. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo, é necessário, é nosso dever de salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pela oblação de seu corpo pregado na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos. Confiante, entregou em vossas mãos o seu Espírito, cumprindo inteiramente vossa santa vontade, revelando-se ao mesmo tempo sacerdote, altar e cordeiro. Por esta razão, transbordamos de alegria pascal e celebramos a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas. E não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai-nos oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele, Jesus, tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é, meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de nós.
Irmãos e irmãs, eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor, vinde, Senhor, vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós nos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e de santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós nos suplicamos ao Pai que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja enquanto caminha neste mundo. O vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Luiz Henrique, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos nossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. E todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dás ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Irmãos e irmãs, o Senhor nos comunicou o seu Espírito. Portanto, com a confiança e liberdade de filhos de Deus, digamos juntos: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivemos na esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz.
Não leis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Ó Cordeiro de Deus, ó Cordeiro de Deus, ó Cordeiro de Deus, morreste por causa de nós, foste imolado no nosso lugar. Por isso, tende piedade de nós. Por isso, tende piedade de nós. E dai-nos a paz, e dai-nos a paz, e dai-nos a paz, Cordeiro de Deus. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. E Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Tu és minha vida, outro Deus não há. Tu és minha estrada, a minha verdade. Em tua palavra eu caminharei. Enquanto eu viver e até quando tu quiseres, já não sentirei temor, pois estás aqui. Tu estás no meio de nós. Creio em ti, Senhor, Filho de Maria, Filho eterno e santo, homem como nós. Tu morrestes por amor, vivo estás em nós. Unidade trina, com o Espírito e o Pai. E um dia eu bem sei, tu retornarás e abrirás o reino dos céus. Tu és minha força, outro Deus não há. Tu és minha paz, a minha verdade. Nada nessa vida nos separará. Em tuas mãos seguras minha vida guardarás. Eu não temerei o mal, tu me livrarás. E no teu perdão viverei. Meu Deus, eu creio que estás realmente presente no Santíssimo Sacramento do altar. Amo-vos sobre todas as coisas, e minha alma suspira por vós. Mas como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. Abraço-me convosco como se já estivesse comigo.
Uno-me convosco inteiramente. Não permitais que torne a separar-me de vós. Senhor, passa neste lugar, derrama a tua graça sobre nós. Vem, Senhor, com as tuas santas mãos, toca-nos, seremos renovados. Vem, Senhor, passar neste lugar, derrama a tua graça sobre nós. Vem, Senhor, com tuas santas mãos, toca-nos, seremos renovados. A tua graça em nós derramada é fonte de puros sinais. A tua graça em nós liberta-nos do mal. A tua graça em nós derramada é fonte de puros sinais. A tua graça em nós liberta-nos do mal. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que pela ressurreição de Cristo nos renovais para a vida eterna, fazei frutificar a nós o sacramento pascal e infundir em nossos corações a força deste alimento salutar. Por Cristo nosso Senhor. Então, nós agradecemos, os que puderam acompanhar, participar, e também o meu irmão de sacerdócio do ministério, o padre Ronaldo, que é o administrador desta paróquia. Ele já presidiu de manhã, pela escala, a gente sempre se alterna, cada vez um padre, eu terei essa presidência agora. Mas quando vim na sacristia, logo falei, eu sou quem presidir, que o dono da casa é quem manda, a gente só auxilia. Mas disse, não, já presidi pela manhã, vou só celebrar com o Senhor. Então agradeço a presença do nosso irmão, ele que é o responsável, a primeira pessoa, pelos trabalhos, coordenar todos os trabalhos, a coordenação paroquial, e nós, até segunda ordem, primeiro era a Páscoa, depois era o fim do semestre acadêmico, depois o fim da pandemia, agora quando a cabeça do bispo quiser, mas no dia haverá de querer, a gente então encerrar a presença aqui e receber também os cuidados de uma paróquia, Eu estou há algum tempinho aguardando isso. Vocês continuam rezando por isso. Desde que deixei a reitoria do seminário para cuidar da minha mãe, já são 2 anos e meio.
uma hora é bispo que vai aposentar, outra hora é outro que chega, uma ajuda que precisa aqui, uma ajuda de volta redonda, é a Páscoa, é o financiamento acadêmico, é o fim da pandemia, quando o juiz do bispo achar que deve, mas sempre vai, no nosso sentido assim, sempre aguardando um pouco mais, né? Com alguns que já me conhecem, a gente pode só sempre aguardando e te rezando pelo Senhor. Mas as coisas são no tempo de Deus, né? Então, até a segunda ordem, como foi dito na minha apresentação, até 14 de dezembro, por alguns meses a gente permanece aqui ajudando vocês. Não é que eu esteja triste como estou, não. Está bom como está, né, Padre? Estou sendo bem tratado. Mas é porque realmente foi dito que era por vezes, né? Então, te aguarda esses encaminhamentos. Então, nós vamos ter agora o Padre Ronaldo, né, pedindo que ele fizesse ele. Como vocês me conhecem, eu vou tossir muitas vezes, algumas vezes espirrar, porque eu tenho renite, sinusite, faringite. Qualquer época do ano só assim, não só agora não precisa ter medo, não é coronavírus, não. Quem não conhece sabe disso, cheiro do vinho, cheiro da vela, cheiro de igreja fechada, cheiro de banco, de madeira. Então eu fico muitas vezes assim, sobretudo tossindo, né, durante a... E quando eu tive que usar incenso, no dia que não estava previsto, eu tive que usar porque eu tinha, no dia na hora, nos meus já tinham preparado e que eu não queria. Eu fiquei usando de novo meu colírio antialérgico, alguns antialérgicos, por quase uma semana. Então, por essa questão do incenso, me evitar um pouco, eu vou passar para o Ronaldo para que faça esta continuação da exposição do Santíssimo. Também teste positivo que ele é o responsável, mas mais para evitar assim que eu fique próximo demais do incenso, né? Em tempo de frio, de outono, é época do ano que as alergias mais atacam, diz o especialista, mais do que o inverno. Quem é realmente alérgico sabe que o outono é pior do que o inverno para a alergia. Então eu vou passar esse momento para o Ronaldo. Espírito Santo, sobre nós, sopra Espírito Santo, sobre nós, sopra Espírito Santo, sobre nós, sopra Espírito Santo, sobre nós, refrigera minha alma e faz-me fiel a ti. Refrigera minha alma e faz-me fiel a ti. Refrigera minha alma e faz-me fiel a ti, Senhor. Refrigera minha alma e faz-me fiel a ti. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Diviníssimo Jesus, nós queremos continuar esses dias de adoração, de joelhos diante da sua presença,
porque cremos que o Senhor é o nosso Deus que tudo pode, o onipotente, o eterno. Nós cremos e confessamos a sua divindade, o seu poder, o Santíssimo Sacramento do altar. E por isso, de joelhos diante de vós, nós queremos nesses dias suplicar pelo fim desta pandemia, pelo fim destes males que nos afligem, pelo fim da perseguição à vossa Santa Igreja Católica. Nós queremos vos suplicar pelos enfermos, queremos vos suplicar pelos que estão nos hospitais, queremos vos suplicar pelas famílias atingidas pela fome, pelo desemprego, pelo desespero. Queremos vos pedir, amado Jesus, por todas estas nossas intenções, acolhe-nos, acolhe as nossas famílias, acolhe os enfermos, acolhe todos aqueles que necessitam de vós e que necessitam da vossa diviníssima misericórdia. Nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te exaltamos no Santíssimo Sacramento do altar. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Você é bem-vindo a casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra teu vento aqui, toma teu trono, vem reinar, nós queremos ouvir, nós queremos ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça e o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça e o teu nome cresça, vem incendiar, vem incendiar. Apareça e o teu nome cresça, enche esse lugar.